Olá, aluninhos! Aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre gráfico de função afim. Primeiro, nós vamos relembrar o que é uma função afim. É uma função de primeiro grau. Vamos relembrar a linguagem matemática de função afim. Então, a função f definida dos reais nos reais, ou seja, eu só coloco números reais nos valores de x e de y, tal que, ou a função f é definida pela lei, ela tem a carinha f de x igual a ax mais b. Mas, professora, parece uma sopa de letrinha. Vamos atribuir valores. Por exemplo, uma função afim f de x igual a x mais 1. Por exemplo, aqui eu falaria o coeficiente a é o número que multiplica x. Na frente do x não tem ninguém, então é 1x. Coeficiente A seria 1. Coeficiente B é quem está sozinho aqui sem x, B, 1 também. Outro exemplo, f de x igual a 2x menos 3. Aqui também seria uma função afim, uma função de primeiro grau, em que o coeficiente A, quem multiplica x é 2, e o B, quem está sozinho, menos 3. Nós podemos também ter o coeficiente A negativo. Por exemplo, f de x igual a menos meio, por exemplo, x mais 5. Coeficiente A, nesse caso, quem multiplica x, menos meio. Coeficiente B, quem está sozinho, 5. É importante que a gente consiga identificar os coeficientes A e B para fazer o gráfico de uma função. Por quê? O gráfico de qualquer função nós podemos fazer atribuindo valores para x e para y. Por exemplo, vou colocar uma função afim para que a gente consiga relembrar como fazer aqui o gráfico de uma função. Vamos supor que eu tenha a seguinte função, f de x igual a x mais 1. Para fazer o gráfico dessa função, eu posso fazer a tabelinha de x e y. Atribuo valores a x e a y. Por exemplo, quando x igual a 1, substitui aqui, x igual a 1, f de 1, estou indicando que eu estou substituindo o x por 1, igual a x, 1 mais 1, ou seja, f de 1 igual a 2, quando x igual a 1, y igual a 2. Posso colocar também, substituir o x por 2, f de 2 igual a x mais 1, 2 mais 1. f de 2 igual a 2 mais 1, 3. Então, quando eu substituir o x por 2, o y é igual a 3. Tenho dois pontos aqui que eu sei que o gráfico dessa função f de x passa. Ele passa pelo ponto x1, y2, sempre o x primeiro. Ele também passa pelo ponto x2, y3. Se eu tivesse que colocar em um gráfico aqui, eu poderia fazer assim, ó. Então, esse daqui é o eixo y, o eixo vertical. Esse daqui o eixo x, eixo horizontal. Aqui o x, então, 0, 1, 2, y0, 1, 2, 3. Vou colocar aqui um negativo, então, menos 1, x menos 1, menos 2, menos 3. Quais são os pontos aqui, então? x1, y2, x1, y2, pontinho aqui. x2, y3, então, x2, y3, esse ponto está aqui. Eu sei que o gráfico dessa função passa por esses dois pontinhos aqui. Tem essa carinha. Porém, eu posso fazer de outra forma também. Eu posso olhar para os coeficientes. De que maneira?
Vou primeiro definir função crescente e decrescente, e aí a gente vai relacionar com os coeficientes da função, os coeficientes a e b. Quando a função da esquerda para a direita ela aumenta, essa daqui é uma função crescente. Quando a função da esquerda para a direita diminui, ela é uma função que é chamada decrescente. Eu preciso atribuir valores para x e para y, como eu fiz na lousinha passada, colocar no gráfico para ver se a função está crescendo ou decrescendo? Não. A gente só precisa lembrar primeiro, que função afim, o gráfico dela é sempre uma reta, tá, pessoal? A gente vê aqui, ó, crescente e decrescente. Como que eu posso, só de observar a cara da função, saber se ela é crescente ou decrescente? Lembra que a cara da função afim é f de x igual a ax mais b. F de x igual a 2x mais 1, por exemplo. Aqui nós temos o coeficiente a valendo 2, que é o número que multiplica x, o coeficiente b valendo 1. Aqui nós olhamos para o coeficiente a da função para ver se ela é uma função crescente ou decrescente. Se o coeficiente a for maior do que zero, for positivo, nós já sabemos que essa função é uma função crescente. Se o coeficiente a for menor do que zero, for negativo, nós sabemos que a função é uma função decrescente. Aqui, então, eu não preciso atribuir valores a x e y, colocar em um gráfico e traçar a reta para ver se ela é crescente ou decrescente. Aqui, direto, olhando f de x igual a 2x mais 1, eu vejo que o coeficiente a é 2, 2 é maior do que zero, 2 é positivo, logo essa função aqui é crescente. Já se eu tivesse, por exemplo, uma função assim, ó, f de x igual a menos x mais 5. Coeficiente a, quem multiplica x, menos 1. B, quem está sozinho, 5. A negativo, essa função seria decrescente. Outro ponto importante para o gráfico de uma função afim é o coeficiente b. Então, se nós tivermos aqui f de x igual a 2x mais 1, que o coeficiente a é quem multiplica o x é 2, coeficiente b, quem está sozinho, 1, nós vamos perceber que o coeficiente b indica para a gente o ponto em que o gráfico da função afim, que é uma reta, cruza o eixo y. Então, para essa função aqui, eu sei que ela cruza o eixo y no ponto 1. Então, eixo y é aqui o vertical, eixo x está aqui. Essa função é uma função de primeiro grau, uma função afim, porque o x está elevado a 1. Então, é uma reta que cruza o eixo y no ponto 1. Então, o ponto 1 está aqui. Agora, para fazer o esboço dessa reta que representa a função f de x, eu preciso saber, passa por esse ponto, mas é decrescente, diminuindo, ou é crescente, aumentando? Olha aqui para o coeficiente a, que nós vimos que é 2. Se o coeficiente a é 2, a é maior que zero, nós vimos que se o a é maior que zero, a função é crescente. Logo, ela está aumentando. Então, ela tem esse comportamento aqui, ó. Crescente porque o a é maior do que zero e cruza o eixo x
no ponto 1, porque o coeficiente b é 1. Vamos fazer então um esboço de uma outra função para fixar. Se eu tivesse, por exemplo, f de x igual a menos 3x menos 2, por exemplo. Aqui, quais são os coeficientes? Coeficiente a é quem multiplica x, é menos 3. Coeficiente b é quem está sozinho, é o menos 2. Então, nós vimos que o coeficiente a diz se a função é crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, o a é menos 3, a menor que 0, eu já sei que a minha função é decrescente. Agora eu vou olhar para o coeficiente b. Nós vimos aqui que o coeficiente b é menos 2. Coeficiente b, ele cruza o eixo y no ponto menos 2. Como que eu posso fazer, então, o esboço dessa função aqui da reta que representa a função f de x no meu plano cartesiano? Bom, ela cruza o eixo y no ponto menos 2, então o eixo y está aqui na vertical, eixo x, vamos colocar aqui, ó, y mais 1 e mais 2, para o negativo aqui, ó, menos 1, menos 2, eu já sei que cruza o eixo y no menos 2, então já vou colocar o pontinho aqui no menos 2, e eu sei também que ela é decrescente, ou seja, ela está diminuindo da esquerda para a direita. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, a minha retinha, o esboço da reta